último ano e quero passar um pouco da minha experiência para você, vestibulando, que está em dúvida em que curso escolher. Eu sinto que muitas pessoas estão entre economia e administração, ou pessoas estão nesse nicho e ficam pensando, tomara que eu tire suas dúvidas. Eu estava nessa dúvida, eu escolhi fazer economia. Muito provavelmente eu vou fazer uma dupla graduação em administração, porque eu gosto bastante também dos assuntos. Mas eu quero falar porque a priori eu escolhi economia e como é a faculdade de economia. Vou ser bem sincero, tá? No minuto que eu escolhi economia, eu estava entre psicologia e economia. Eu não fazia a menor ideia do que era um curso de economia, eu não fazia a menor ideia do tipo de aula que eu ia ter, eu não fazia a menor ideia. E foi bom isso, tá? Porque se eu soubesse as aulas que eu teria, talvez eu não teria entrado. Porque quando eu cheguei, foi uma marretada, foi estatística, cálculo 1, 2, 3, assim, eu nunca esperaria por isso. Eu talvez teria optado por psicologia na época, mas eu não me arrependo um segundo da minha escolha, porque eu desenvolvi uma capacidade analítica, uma capacidade de pensamento lógico muito, muito forte com essas matérias. Eu peguei DP, peguei uma DP, depois eu revirei de uma hora para outra, comecei a estudar bastante, virei monitor de estatística. Então, foi um período muito legal assim na minha vida, foi uma escolha muito boa, mas eu sinto que se você puder reduzir essa assimetria de informação, que é um conceito econômico, que é basicamente, quanto mais informação você tem para tomar uma decisão, melhor. Então eu vou tentar falar como que é um curso de economia para vocês. Bom, em 2018 eu entrei na faculdade de economia no IBMEC São Paulo, que é muito parecido com o INSPER, FGV. É uma faculdade que tem uma capacidade analítica, de matemática muito mais forte. Não é similar aos cursos da Mackenzie e da PUC, pelo que eu conheço e conversei com alguns amigos, porque lá é uma base teórica forte, a nossa é uma base muito prática e muito matemática forte. Agora está voltando também para essa parte de programação, que é extremamente importante para quem quer continuar na área econômica. O que você vai ter em economia? Nos primeiros semestres vai ter cálculo, estatística, é muita estatística. Você vai ter aulas chamadas microeconomia e macroeconomia. Macroeconomia, você pensar nos conceitos econômicos como juros e inflação, como tudo isso, todo esse mecanismo econômico junto afeta a sua vida, afeta a economia. Isso, cara, discutir conjuntura é a melhor coisa que tem em economia, debates, é muito bacana. Isso tem a parte da microeconomia, que é entender a tomada de decisão do consumidor, do indivíduo ou das empresas. E isso é uma parte também que envolve um pouco mais de matemática, por incrível que pareça, envolve bastante matemática, mas é muito interessante, porque uma vez que você aprende esse racional matemático por trás, você consegue ter um olhar de mundo muito, muito mais aberto, muito mais dinâmico para tomar melhores decisões, para ser um indivíduo mais racional, que é algo que você vai aprender muito em economia, que é aquele cara que toma decisões baseado no melhor custo-benefício, nas melhores informações. Você vai ter muito disso no começo. Estatística, cara, bastante. Você vai ter história do pensamento econômico, você vai ter a teoria econômica por trás, você vai ter tudo isso. Mas uma faculdade de ponta, que é a IBMEC, INSPER e FGV, talvez a USP também esteja começando aí para esse caminho. Você vai ter uma base matemática, essa base que eu estou comentando para vocês, muito forte, tá? E eu acho muito importante, eu prefiro muito mais esse tipo de curso do que o curso teórico de economia. Porque a história econômica é importante. Eu tive 2 ou 3 matérias de história econômica. É legal, é interessante você discutir ideologias, mas eu acho que não é o mais importante. Porque isso acaba sendo uma discussão, acaba sendo algo teórico que você não consegue levar para muito lugar. Uma vez que você matematiza isso e transforma isso numa teoria, tem cabeças diferentes, mas que se complementam. Isso sem valor. Eu acho que curso online é legal, é complementar, é algo interessante se é feito de boa qualidade.